Nós estamos aqui para pensar na palavra do Senhor mesmo. Então vamos ler as palavras do Senhor Jesus, que está do versículo 33 ao versículo de número 50. Nós não temos aqui a transparência. Eu fico sempre procurando a transparência. Os irmãos podem ler alternadamente, eu lendo o versículo, a igreja, o seguinte. Então vamos lá. Ou fazeis a árvore boa o seu fruto bom, ou fazeis a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependessem com a pregação de Jonas, eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Eu li se arrependesse, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, se arrependeram. E quando um espírito imundo tem saído do homem e anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá com esta geração má. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, porque querem falar-te. E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Amém. Queiram tomar os assentos, irmãos, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada é sempre nova, atual para os nossos corações. Esta madrugada eu acordei e abri a palavra de Deus e me deparei com este texto e comecei a meditar neste texto. E eu queria compartilhar com os irmãos alguma coisa nessas palavras do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, no capítulo anterior aqui, ele acabara de confrontar a blasfêmia dos fariseus
esses homens, escribas, fariseus, religiosos, Jesus, não sou eu, Jesus os chamou de hipócritas. Esses homens que eles viviam sempre em volta de Jesus para contestar as palavras, os ensinos e até mesmo os milagres que o Senhor Jesus operava. E Jesus, então, após confrontar essa blasfêmia dos fariseus, ele começa a falar aqui a partir do versículo 33, ou fazei árvore boa o seu fruto bom, ou fazei árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto conhece a árvore. O que Jesus Cristo está dizendo aqui? Jesus, ele está trazendo à tona a importância das palavras que saem da nossa boca. Foi exatamente por isso que ele disse: olha, a árvore boa, ela produz bom fruto. A árvore má, ela produz mau fruto, ou fruto mau, raça de víboras. Ou podeis vós dizer coisas boas sendo maus? O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? As nossas palavras é verdadeiramente uma radiografia daquilo que está aqui dentro do nosso coração. Há pessoas que às vezes chegam a maquiar, como ele disse aqui, olha, o Senhor disse aqui: do que está cheio o coração fala a boca. Daquilo que está cheio o nosso coração, destila-se na boca. Olha aqui, o homem bom, ele tira coisas boas do seu bom tesouro. Irmãos, o profeta diz assim: Deus me deu uma língua erudita, para que eu fale a coisa certa em tempo oportuno. Uma das coisas mais primordiais na vida do cristão, na vida do servo de Deus e da serva de Deus, são as nossas palavras. Eu e você precisamos ter muito cuidado com aquilo que a gente profere, com o que sai da nossa boca. Diz o texto sagrado sapientíssimo Salomão, que uma pedra depois de atirada e uma palavra depois de proferida, ela não volta mais atrás. Concordam comigo? Então, irmãos, as nossas ações e palavras é a verdadeira radiografia do nosso coração. Quem está cheio de Deus, fala, o seu assunto primordial são as coisas de Deus. Não é assim? Quem está cheio de ódio, fala do ódio que a pessoa tem pelas pessoas que odeia. Quem está cheio de política, fala só de política. Quem está cheio de futebol, fala só de futebol. Mas quem está cheio das coisas de Deus, isso destila. O que está cheio, o coração destila na nossa boca. Louvado seja o nome do Senhor. Como conhecer a árvore boa, a árvore má? É pelos frutos. Um pé de figo não tem jeito de ser produzido em espinheiro. E é o que diz o Senhor Jesus Cristo, não tem jeito, é incompatível, totalmente incompatível, né? Uma laranjeira produz laranjas, uma mangueira produz mangas. Assim, irmãos, é com a nossa conduta. Alguém diz muito acertadamente que no nosso funeral, os homens falarão a respeito da nossa conduta, mas os anjos de Deus falarão a respeito do nosso caráter, e o caráter se conhece muito pelas palavras, apresentarão isso diante do Senhor. Glória a Deus. As palavras revelam o que está dentro do coração. Alguns até tentam encobrir a sujeira
do seu coração através de palavras hipócritas. Jesus Cristo condenou muito. Ele chamou os escribas e fariseus: vocês são igual sepulcro caiado. Do lado de fora é tudo bonito, tudo pintado, mas lá dentro. Então, irmãos, como cristãos, o que nós precisamos sempre estar atento? Que as nossas palavras venham revelar aquilo que está aqui no nosso coração. Que haja uma sintonia entre o que nós maquinamos aqui dentro e o que nós falamos. Porque eu posso, de alguma forma, eu posso enganar qualquer um dos irmãos, mas aquele que está lá em cima, né? Aquele que está lá em cima, em Apocalipse várias vezes o Senhor diz assim: eu conheço as tuas obras. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: aquele que conhece as intenções do coração do homem, aquilo que eu e você estamos pensando agora, maquinando em nosso coração, o Senhor conhece tudo. Aliás, o Senhor conhece muito mais de nós do que nós mesmos. Irmãos, um pensador diz assim: se o que está no coração é bom, o excedente vaza do coração e sai pela boca. Você já notou que existem pessoas que dá gosto a gente conversar com elas? Há irmãos, há irmãs que você conversa com a pessoa e parece que quanto mais a gente conversa, a palavra da pessoa é agradável. É agradável. Por que isso? Porque o coração está cheio de coisas boas. Isto vaza pela boca. Você pode dizer amém ou não? Um dia, a Bíblia Sagrada diz que nós haveremos de estar diante do tribunal de Cristo. E quando nós estivermos diante do tribunal de Cristo, o que será julgado naquele dia? Será julgado a nossa conduta, será julgado as nossas palavras, e será julgado o tratamento que nós damos para as pessoas à nossa volta. É por isso que é muito perigoso e precisamos ter um cuidado muito grande com o tratamento com as pessoas que nós imaginamos ser inferiores a nós. Meu Deus do céu. Não é isso? Será julgado a nossa conduta, as nossas palavras e o tratamento dispensado aos irmãos. Você pode dizer amém? A nossa língua, ou as nossas palavras, a língua, ela tem o poder de dirigir grandes embarcações, tal qual um leme de uma embarcação, né? A nossa língua, a Bíblia compara ela, Tiago comparou ela como o leme de uma embarcação. O leme é uma pequena, como diz, uma pá, né? Uma pequena pá que dirige aquele navio grande, para onde o leme vira, o navio acompanha. Assim é a nossa boca. Ela é tal qual o leme que dirige esse navio aqui. Eu vejo tantas pessoas aí fora que às vezes proferem palavras duras, até mesmo para pessoas, para entes queridos dentro de casa. Palavras que às vezes ofendem, que machucam. As nossas palavras, elas servem para levantar o astral de alguém, mas ela serve também para abaixar, amassar a alma da pessoa. Vamos pedir ao Senhor, irmãos, que o Senhor sempre nos dê uma língua erudita para falarmos coisas boas. Eu sempre tenho essa preocupação quando eu estou com a minha família, quando eu estou atendendo ali nessa salinha que o Senhor tem nos colocado para atender, né? Palavras. Hoje pela manhã, eu estou atendendo ali, eu junto com o pastor Enoque, nós atendemos constantemente ali, e entrou um pastor na minha sala e eu vi que ele estava assim, meio desajeitado, meio desconcertado. Aí ele disse assim para mim: pastor Samuel, eu vim aqui só pedir perdão ao senhor. Mas de quê?
3 anos atrás eu entrei na sua sala e eu falei umas palavras muito atravessadas para o senhor, e aquilo ficou doendo maquinando na minha consciência, e hoje eu vim pedir perdão ao senhor. Eu disse para ele: querido, eu não me lembrava, eu não me lembro de que você tenha me falado alguma palavra assim. Não, mas eu sei, pastor, eu me lembro. Aquilo ficou aqui, ó, martelando. Interessante, palavras. Eu pude abraçar aquele irmão e dizer: mesmo que eu não me lembre daquilo que você tenha falado, que você me ofendeu, mas está perdoado em nome do Senhor. Já faz uma oração por mim, pastor. Pronto, vai embora de coração limpo, livre. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, então, as nossas palavras têm um peso muito grande. Há um livro que diz: há poder em suas palavras. As nossas palavras, elas não, quando nós as proferimos, elas não ficam aí ao vento, ao ar, não. Por isso que a gente tem que pensar muito antes de falar alguma coisa. Louvado seja o nome de Jesus. Eu e você somos desafiados através desse texto aqui, irmãos, para usar sempre as nossas palavras para abençoar. Abençoe o seu filho, abençoe a sua filha, abençoe o seu ente querido. Não amaldiçoe, não. Não diga palavras pesadas, não. Eu não sei para quem que o Espírito Santo de Deus nesta noite está falando com alguém aqui hoje, né? Mas cuidado com as palavras que saem da sua boca. Cuidado. Foi o que o Senhor Jesus Cristo diz. Aí ele estava falando junto para aquela multidão e diz que os inimigos do Senhor Jesus, que eram sempre os escribas e os fariseus, tomaram a palavra dizendo: mestre, nós queríamos que o senhor fizesse um sinal para nós aqui, alguma coisa espetacular. Faz alguma coisa mirabolante aí, para que a gente creia no Senhor. Ah, misericórdia. No século 21 existem muitos crentes assim. Eles têm notícia de que alguém está fazendo coisas mirabolantes, abriu uma sala ali, está operando milagres, eles correm para lá. Isso é desde o tempo de Jesus. Os escribas e fariseus disseram: Jesus, faz um milagre diante de nós, e para que nós venhamos acreditar no Senhor. Oh Deus. Aí o Senhor Jesus, ele fez esta observação: uma geração, mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Interessante. Jesus cita um acontecimento lá do Antigo Testamento. Jonas, o Senhor diz aqui, olha: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, né? Aqui diz baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Que exemplo tremendo o Senhor Jesus mostrou. Ele disse: olha, Jonas era para pregar para os ninivitas, e ele desobedeceu, e ele foi lá para o ventre do peixe, lá no fundo do mar, e ele ficou 3 dias e 3 noites lá. O Filho do Homem também vai acontecer desse jeito. Ele vai ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra e ressuscitará. Esse é o sinal que eu tenho para vocês, irmãos. E o que isso aqui vem nos despertar? Isso aqui vem nos despertar no sentido de que a importância do Evangelho é que Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo foi sepultado, mas ao 3º dia ele ressuscitou dentre os mortos. Eles não eram, por isso que Jesus Cristo fez questão de citá-los. Eles não eram judeus, era uma cidade que não era judia. Mas no dia do juízo, eles haverão de estar aqui e eles vão dizer: olha, nós cremos na palavra que Jonas falou. Eita coisa tremenda. Jonas entrou na cidade de Nínive e pregou uma palavra, e nós passamos a jejuar, e nós nos humilhamos diante do Senhor.
Aí a igreja primitiva, irmãos, a igreja dos Atos dos Apóstolos, em toda a história da igreja primitiva, qual foi a mensagem que os apóstolos pregaram? Esse Jesus que vocês crucificaram, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e poderoso Ele está em nosso meio outra vez. A igreja não precisa ter outra mensagem. A igreja não precisa ter nenhuma inovação. Cristo morreu, Cristo foi sepultado, mas Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E eu queria mais uma vez lembrar aos irmãos que esse Cristo ressurreto dentre os mortos, Ele está presente aqui na igreja de Campinas nesta noite, através do seu Espírito Santo. Ele está aqui. Jesus Cristo está aqui presente em nosso meio. Eu anotei até os textos sagrados aqui hoje pela manhãzinha, eu anotei os textos sagrados aqui, aonde os discípulos sempre, eles se referiam a isso. Está em Atos capítulo 1, verso 22. Quem pode ler? Atos 1, 22, outro leia. Atos 3, verso 15, leia por favor. Atos 1, 22, 3 e 15. Alguém encontrou aí? Olha a mensagem, ouçam a mensagem da igreja primitiva aí. Leia aí, irmão Guerra. Testemunha da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, 3 e 15, olha aí, palavra de Pedro, não foi? 3 e 15. Eu estou aberto aqui. Mataste o príncipe Davi, da qual Deus o ressuscitou dentre os mortos. Olha que palavra incisiva de Pedro. Vocês mataram o príncipe da vida, o qual Deus o ressuscitou dentre os mortos, e que nós somos testemunha desta verdade. O ambiente desta igreja, irmãos, o ambiente nosso aqui, nós não podemos nunca de nos esquecer que nós estamos aqui servindo a um Cristo vivo e poderoso. Aí é interessante, se nós nos atentarmos mais para isto aqui, todo o culto nosso seria de uma vibração muito grande. O nosso Cristo ressuscitou e Ele está em nosso meio. Ele está em nosso meio. A Bíblia Sagrada é o único livro da face da terra que, quando você vai ler esse livro, o autor do livro está presente. Aquilo que você não souber, você pergunta: o Espírito Santo me ensina isso aqui, e o Espírito Santo há de te ensinar. Glorificado seja Jesus Cristo, está aqui em nosso meio. A Bíblia Sagrada diz que Ele anda no meio do seu castiçal, e Ele está aqui em nosso meio. Você pode abraçá-lo, você pode conversar com Ele, você pode sentir a sua presença. Quando nós vamos lá em Jerusalém, quando a gente vai lá em Israel, o lugar mais lindo que a gente chega é quando a gente chega ali no sepulcro onde Ele foi sepultado. E nós entramos ali e a gente tem aquela sensação de dizer: Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou dentre os mortos, e Ele está à direita de Deus Pai intercedendo por nós. E a gente ali naquele monte, a gente participa da ceia do Senhor. Oh, que alegria tremenda. Há muitos irmãos aqui já tiveram esse privilégio. E a gente no Monte Calvário ali, a gente pega o pão e pega o vinho. É como se a gente estivesse ouvindo outra vez o Senhor Jesus dizer: isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim, isto é o meu sangue. Oh, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Está presente conosco aqui nesse ambiente. Eu sinto a glória dele, eu sinto a presença dele, eu sinto o vibrar desse Cristo em minha vida. E aí, irmãos, lá no capítulo 5, verso 32 e 33, os apóstolos repetem a mesma coisa. A mensagem deles não era outra, senão o Cristo que morreu e que ressuscitou ao terceiro dia. Aí Jesus falou assim: eu não tenho outro sinal para vocês, mas vocês querem que eu fale alguma outra coisa? Aí Jesus Cristo deu, olha aqui: a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração
e a condenará também. Porque esta rainha do sul veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Esta rainha do sul, ela na Etiópia, Enoque, pastor Enoque, sei que era mais ou menos na região da Etiópia, em torno de 2.600 quilômetros de Jerusalém. E aquela rainha que é conhecida como rainha de Sabá, ela veio visitar Salomão. E ao chegar ali, quando ela viu a pompa daquele governo de Salomão, toda aquela beleza e a sabedoria de Salomão, tudo aquilo ali era tipo de Jesus Cristo. A rainha de Sabá não era judia, ela era gentia. E ela ficou impressionada, e quando ela foi embora, ela disse assim: não me contaram nem a metade daquilo que é o governo deste homem, Salomão. Aí Jesus Cristo falou assim: a rainha de Sabá, também no juízo final, ó judeus, a rainha de Sabá, ela vai estar aqui para dizer: eu vi o governo de Salomão que era tipo de Cristo, e eu acreditei na sabedoria daquele homem. Aí Jesus falou assim: aqui está um que é muito maior do que Salomão. Oh, glória a Jesus, oh, glória a Jesus, bendito seja o seu santo nome para sempre. E Jesus Cristo, ele na sua prédica, aqui nas suas palavras, ele veio só confundindo aquele povo. E ele diz assim: quando o espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra, então ele diz: voltarei para minha casa. Vocês já pensaram a petulância, a audácia de Satanás? Diz que um espírito imundo, um demônio, que se apodera de um homem, e quando ele sai deste homem, ele anda por lugares áridos aí, buscando repouso e não encontra, então ele volta e diz assim: voltarei para a minha casa. Quem disse, demônio, que essa casa é sua? Quem disse que essa casa é sua? Voltarei para a minha casa, de onde saí, acha ela desocupada, vazia, adornada. Que casa desocupada, vazia, adornada é essa? É a casa que às vezes o demônio foi embora, mas a pessoa não teve o cuidado de possuir esta casa com a presença do Espírito Santo de Deus. É por isso que o apóstolo São Paulo disse: irmãos, não embriagais com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esse trimestre, irmãos, de lições da Escola Bíblica Dominical está vindo exatamente para nos despertar, para que eu e você sejamos pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Eu quero ser cheio de Deus, irmão, e você? Eu quero ser cheio de Deus, eu quero ser cheio da sua graça. Se porventura algum demônio, algum espírito mau chegar perto desse coração aqui, eu digo: Espírito Santo, vá lá. Ei. Some, demônio. Né? Mas diz que se a pessoa não vigiar, ele leva consigo outros 7 espíritos, e diz o texto sagrado aqui, e o segundo estado desta pessoa é muito pior do que os primeiros. Assim acontecerá com esta geração má. Jesus Cristo sabia o que estava dentro do coração daqueles homens que dizem: faz um sinal para nós e para que nós creiamos no Senhor. Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Rainha de Sabá veio e viu a sabedoria de Salomão. Aqui está um que é maior do que Salomão. Se vocês quiser crer, vocês acompanhem aí, ó. Como é que aqueles homens não entenderam que todos os profetas, o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento estava testemunhando exatamente acerca daquele Messias, daquele Jesus, que os escribas e fariseus dizem: mostra um sinal para nós. Jesus Cristo só dizia para eles assim: o reino de Deus está entre vós. Vocês querem ver? O reino de Deus está no meio de vocês aí, ó. Muitos tocaram em Jesus, muitos encostaram nele, mas não conheceram que ele era o Messias. Mas houve algumas pessoas que, como diz o Senhor Jesus,
os meus mistérios, eu oculto aos sábios e entendidos deste mundo, e eu os revelo aos pequeninos. Você está aqui, eu sei que o Espírito Santo de Deus revelou a palavra de Deus para você. Você tem compromisso com o Senhor, é por isso que você gosta da casa do Senhor. Você é um desses pequeninos, desses pobres, dessas pessoas que sabem que você precisa da graça de Deus. E aí você está aqui para dizer: Senhor, eu não sou nada sem o Senhor, eu quero a graça do Senhor na minha vida constantemente. Bendito seja o nome. Mas deixe-me terminar, irmãos, dizendo o seguinte: e falando Jesus ainda à multidão, eis que estavam lá fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. Engraçado, mãe de Jesus, os irmãos de Jesus. E disse-lhe alguém: eis que estão aí fora tua mãe e teus irmãos, querendo falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que falara: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Quando a gente lê isso aqui meio rápido assim, a gente pensa que Jesus Cristo não preocupava com a mãe dele, não preocupava com seus familiares. Sim, ele preocupava. Mas o que ele está ensinando aqui é que os valores espirituais, os valores eternos do reino de Deus, estão acima dos valores sociais. Jesus teve tanta preocupação com a mãe dele, irmãos, ele teve tanta preocupação com a mãe dele, que ele fez questão de, quando ele estava crucificado, ele olhou para aquele discípulo a quem ele amava e disse assim: eis aí a tua mãe, olha, cuide dela, eis aí a tua mãe. Jesus recomendou para que eu cuidasse da mãe dele, embora Jesus sabia muito bem, daí 3 dias ele estava entre nós, entre aquele povo, entre a sua mãe. A mãe de Jesus Cristo estava presente lá no cenáculo quando o Espírito Santo do Senhor desceu. Glória a Deus. Mas aqui ele está falando sobre o valor das coisas espirituais. Jesus Cristo está ensinando para mim e para você que, olha, se você desprende de tudo na sua vida e você vem para terça-feira e escuta a minha palavra, mesmo que seja o pastor Samuel falando aqui na frente, você tem um ganho muito grande na sua alma, na sua vida. E ele, estendendo a mão e disse: porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus Cristo é o nosso grande amigo. Jesus Cristo é esse amigo maior que veio e nos salvou. Hoje nós somos comprados pelo seu próprio sangue. O apóstolo São Pedro, em sua epístola universal, ele diz: não fosses comprados com coisas corruptíveis como prata, como ouro. Não. Vocês foram comprados por bom preço de sangue. Jesus Cristo derramou o seu sangue lá na cruz para salvar a sua alma e a minha alma. É isso que a Bíblia chama de resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vale a pena ser crente, irmãos. Foi por isso que naquele momento em que eles disseram: seus parentes estão aí. Jesus, não, o importante é estar aqui ouvindo a minha palavra. Quando Marta falou assim: Senhor, não se te dá que Maria fique aí junto com o Senhor, só ouvindo a palavra. Marta, uma só coisa é necessária. O que Jesus estava ensinando? Não é que ele estava ensinando que aquele almoço gostoso que Marta estava preparando para ele era coisa à toa, não. Ele estava ensinando: isso aqui é melhor, estar em minha casa é melhor, estar em minha presença tem um valor maior. Queira estar em pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Que eu e você, meu irmão, minha irmã, viemos pedir ao Senhor que Ele sempre faça com que tenhamos um coração amoroso, perdoador, um coração terno, para que isto venha destilar através das nossas palavras. Entendeu, irmãos? Se porventura esse mês, ou essa semana, ou esse ano que iniciou, você deixou sair palavras frívolas. Jesus usou essa expressão aqui. O que é a palavra frívola? Palavra tola, palavra sem valor.
até isso será julgado. Mas se você deixou escapar palavras frívolas da sua boca, peça perdão ao Senhor e diga: Senhor, eu quero ter uma língua, como diz o profeta, eu quero ter uma língua erudita, clássica, para falar só aquilo que é bom. Bendito seja. Daquilo que está cheio, esse coraçãozinho aqui, fala a boca. Fala a boca. E que nós venhamos aprender, né? Aprender não com os escribas e fariseus, mas com as palavras do Senhor Jesus, pelos sinais que Ele colocou aqui. Eu acho que eu e você não precisamos disso, porque nós cremos nele. Esse povo aqui não acreditava no Senhor Jesus, de jeito nenhum. Pensavam que era aquele homem que aquele homem que foi criado entre eles. Ele não tinha valor. Eles não entenderam que aquele era o Messias, era o prometido de Deus. Eles vão entender lá na frente. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Que eu e você venhamos amar Jesus mais e mais. Eu quero pedir ao Senhor para que Ele dê a mim e a você um coração fervoroso nele. Fervoroso no Senhor, cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio de Deus. Eu quero ser cheio de Deus. E você também, eu sei que você quer. Vamos orar? Se nessa oração você quiser, levante a sua mão para o céu. Se você pode, fale mistérios com o Senhor. Mas se você quer também, você pode pedir perdão ao Senhor. Se você nesse dia ou nessa semana tenha falado alguma palavra que feriu ao Espírito Santo de Deus. Vamos orar ao Senhor. Ore comigo. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Pai de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. O Senhor tem nos admoestado nesta noite, ó Deus querido, pelo valor das palavras que saem da nossa boca, ó Deus.